Olá, tudo bem com você? Eu sou Ana Rício e adoro fazer pão de fermentação natural. Se você está aqui, é porque você também gosta, não é mesmo? E na aula de hoje a gente vai falar sobre uma coisa que pode te ajudar muito ou te atrapalhar, te bloquear de chegar aos pães dos seus sonhos. E essa coisa misteriosa é a paciência ou a falta dela, né? Queria te dar as boas-vindas. Se você é meu aluno ou minha aluna do curso online Love Bakes, coloca aí #aluna, #aluno, que eu quero saber. E agora é o seguinte, se você estiver no YouTube, já deixa seu like nesse vídeo, se inscreva no canal se você não tiver inscrito e ativa o sininho das notificações. É muito importante que você ative o sininho das notificações no YouTube, porque senão você não vai ser avisado ou avisado quando eu entrar ao vivo ou quando eu postar vídeos novos, tá? Então não adianta só se inscrever, tem que ativar o sininho também, beleza? E já deixa um comentário aí, fala pra mim, você tem paciência, você não tem, você é completamente impaciente ou você é paciente? Escreve aí que eu quero saber. E se você estiver no Instagram, também se inscreva no meu canal se você não tiver se inscrito. Deixa um coração aí, ó. E hoje a conversa vai ser sobre esse tema. Eu vou trazer um convidado muito especial pra gente, tá? Que vai ser o escritor e psicanalista Eduardo Andrade. A gente vai bater um papo massa com ele sobre esse tema. A gente vai desenvolver esse tema, né, de uma forma bem amorosa, bem divertida. E eu conto com a sua participação aí, beleza? Se você faz pães de fermentação natural, ou se você nunca fez pães de fermentação natural e está começando do zero, aqui é o lugar para você, tá? Você chegou no lugar certo, no meu Instagram ou no meu YouTube, não tem problema. Aqui é o lugar para você. Eu compartilho diariamente conteúdos específicos sobre pães de fermentação natural longa. Pães que não levam aditivos, não levam conservantes, não tem glúten adicionado e fazem muito bem para nossa saúde, beleza? Tá no lugar certo. Então vamos lá, olha só, existem alguns conceitos fundamentais que vão ajudar você a chegar até o pão dos seus sonhos, tá? Alguns desses conceitos são conhecer os porquês do pão e aplicar um método. É muito importante você conhecer os fundamentos da fermentação, os ingredientes, as etapas do pão e os fatores que afetam os resultados. Também é importante você conhecer e entender os benefícios que o pão de fermentação natural os benefícios que o pão de fermentação natural pode trazer para você, né? E você também entender um pouco sobre os ingredientes que você coloca nesse pão, tá bom? Por quê? Porque o pão pode ser muito bom para nossa saúde física, né, de forma nutricional, e para nossa saúde emocional, nossa saúde mental, tá bom? Você também precisa considerar e conhecer os equipamentos básicos que você realmente deve ter em casa para começar a fazer pão e depois para aumentar a sua produção. E por último, você precisa aprender a praticar a paciência e a persistência durante o aprendizado. E é sobre isso que a gente vai falar na aula de hoje. Como que a paciência é um ingrediente essencial para te ajudar ou te atrapalhar a chegar no pão que você sonha, tá? Vou falar agora, né, para vocês, como sempre, peguem um caderno, peguem um lápis, anotem tudo que a gente conversar nessa aula. Por quê? Porque senão você vai esquecer. É legal você ter essa aula anotada para futuramente você usar como referência, tá? Mesmo que você nunca tenha feito pães, anote o que você vai escutar aqui hoje, porque em breve, né, se você tá aqui é porque você quer aprender. Então, em breve você vai precisar do conteúdo que eu estou passando nessa aula. Então, vamos começar. Queria falar que antigamente, né,
quando alguém chegava para mim e falava: ah, que legal, você ensina pão de fermentação natural, que massa. Ah, mas eu sou muito ansioso, eu sou muito impaciente, eu não tenho paciência para essas coisas não gosto de ficar muito tempo esperando nada não. Aí eu falava: então esse pão aí não é para você não. Eu falava na hora, sabe? Falava: melhor você não fazer não, porque se você não tem paciência, isso não é para você. Só que hoje eu penso radicalmente ao contrário, tá? Por quê? Porque eu, por incrível que pareça, né, eu sempre estou trabalhando a minha paciência, né? Mas eu era uma pessoa extremamente impaciente. Quando eu era criança, acho que toda criança é um pouco impaciente, né? Mas assim, eu não esqueço. Quando eu era criança, se alguém chegasse pra mim e falasse: ó, faz isso aí, porque isso aí é bom e vai te fazer ficar forte. Meu pai que falava isso pra mim, porque eu não gostava muito de comer, né? Então o papai chegava pra mim e falava assim: ó, toma esse leite aí pra você poder ficar forte. E aí eu falava: vou ficar forte? Ele falava: vai, se eu tomar esse leite aí, você vai ficar forte. Aí o que eu fazia? Pegava o copo de leite, né? Tomava o copo de leite, aí eu fazia assim, pra ver se eu tava ficando forte. Aí eu tomava o copo de leite e fazia assim, pra ver se eu tava ficando forte imediatamente. E tudo eu queria saber o que ia acontecer antes, né? Eu ficava assim: não, mas se eu fizer isso, quanto tempo vai demorar? Não sei, sabe? E se eu fizer isso, será que vai dar certo? Sabe? Assim, eu tinha essa impaciência muito grande. E talvez seja essa impaciência que me desafiou, né, a continuar a fazer o pão, na verdade. Eu não dei as costas para ela, eu muito pelo contrário, eu quis trabalhar a minha impaciência, né? Hoje eu me considero uma pessoa muito mais tolerante e paciente do que eu era antes, tá? E justamente por isso, quando alguém chega pra mim e fala assim: nossa, eu sou ansiosa demais, então, nossa, eu sou muito impaciente, eu sou muito nervoso, muito impaciente, aí eu falo: faz pão de fermentação natural, faz, porque isso vai te ajudar a ter mais paciência, né? Como que pode, se eu ser impaciente, fazer um pão que demora horas para ficar pronto? Não faz sentido, né? Mas faz. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. E não vou só ser eu que vou falar, não. A gente vai conversar com um psicanalista, com um especialista, tá? Na mente humana, que é o Edu, tá? E a gente vai bater um papo com ele daqui a pouquinho sobre como que o pão pode nos ajudar a exercitar a paciência, a ultrapassar a impaciência, não é? Então, antes que você perca a sua paciência e vá embora, eu vou te convidar para você pegar uma xícara de café, uma xícara de chá, um suco, uma água. Eu agora, ó, peguei água, tá? Porque eu tava fazendo exercício físico, eu tava malhando antes dessa aula, então eu já tomei aqui uns 400 ml de água e trouxe mais uns 400 ml para eu tomar. Mas eu te convido a pegar alguma coisa, né, saudável aí para você beber e você relaxar. E enquanto isso, eu vou te contar as 10 maiores transformações que o pão de fermentação natural trouxe para minha vida, tá? E quem sabe você também passará ou está passando ou já passou por essas transformações. Vamos ver? Olha só, primeira transformação do pão na minha vida. Eu voltei a comer pão com regularidade, sem culpa e sem me sentir mal fisicamente. Por quê? Primeiro porque eu sentia culpa ao comer pão, porque muitos nutricionistas que não conhecem o pão de fermentação natural falavam que pão fazia mal. E aí, claro, depois de eu estudar muito, inclusive sair para fora do país para estudar com a maior autoridade em pão de fermentação natural e nutrição, eu descobri que não tem nada disso, que o pão de fermentação natural pode ser muito nutritivo e bom para nossa saúde. Então, eu passei a comer o pão sem culpa, né? E passei a me sentir super bem depois de comer pão. Eu não sinto desconforto gastrointestinal, né? Eu tinha gases, minha barriga ficava muito inchada sempre que eu comia pão. Pão de padaria, pão de industrializado, né? E eu achava que todo pão era igual. E aí eu descobri que não. Quando eu como pão de fermentação natural longa, eu não sinto desconforto, tá? Eu hoje não vou falar dos benefícios específicos do pão de fermentação natural, mas eu falo desses benefícios
nas minhas aulas, que tenho algumas aulas gravadas no YouTube e no meu Instagram sobre os benefícios do pão de fermentação natural, aulas minhas, aulas com convidados, inclusive com a minha professora Vanessa Kimball, a maior autoridade em nutrição e pão de fermentação natural do mundo atualmente, também com a minha nutricionista Dani Adjuto e com a minha amiga nutricionista Carol Borghese. Tem essas aulas disponíveis para você no meu canal do YouTube, para você saber os benefícios do pão de fermentação natural. Mas então assim, eu voltei a comer pão sem culpa, voltei a comer regularmente o pão, né, de fermentação natural e não me sinto mal comendo esse pão. Isso é uma transformação muito importante que o pão trouxe para minha vida. Outra foi o que? Eu adquiri uma nova habilidade que me trouxe confiança, autoconfiança, né? É muito bom a gente aprender coisas novas, especialmente na idade adulta, né? Porque que quando a gente é criança, a gente se diverte, a gente está sempre ativo, a gente aprende todos os dias quando a gente é criança. E quando a gente fica adulto, a gente fica preso ali na mesmice. Então, o pão de fermentação natural, o desafio do aprendizado do pão de fermentação natural, trouxe para mim o quê? Uma sensação de empoderamento. Eu fiquei muito feliz em ter aprendido uma coisa que era muito desafiadora para mim, né? Isso me deixou mais confiante, mais autoconfiante, tá? Outra coisa, número 3, eu me conheci muito melhor, né? Fazer o pão é uma ferramenta de autoconhecimento maravilhosa, poderosa e deliciosa, né? A gente começa a ver quem a gente é quando a gente faz pão, né? A gente vê a nossa verdade quando a gente faz um pão e ele dá errado, ou quando a gente faz um pão e ele dá certo, quando a gente recebe um elogio, quando a gente se autocritica, tudo isso a gente passa a observar muito mais quando a gente faz pão regularmente, né? Então eu me conheci muito melhor. Número 4, eu me senti menos ansiosa. Por que será? Porque eu tinha que parar, né? Tenho que parar e estar presente naquele momento e fazer o pão. E as outras coisas da minha vida ficam para fora desse momento. Porque se eu ficar pensando tudo que está acontecendo em volta, eu não consigo fazer pão. E esse exercício de estar presente é como se fosse uma meditação, né? E faz a gente ficar o quê? Mais calmo, menos ansioso, tá bom? Outra transformação que o pão de fermentação natural trouxe para minha vida, né? Eu me conectei com a minha alma. Eu conectei com algo assim que eu amo fazer. Uma coisa muito simples e que quando eu tô fazendo pão, parece que eu tô no lugar certo e na hora certa, né? Então eu acho que essa sensação de contentamento com uma coisa tão simples significa uma forte conexão com a minha alma, com a minha criança interior, né? E isso me deixa muito feliz e realizada. Outra transformação que o pão trouxe para minha vida, eu aprendi a valorizar os meus acertos e a aprender com os meus erros. Eu sempre fui uma pessoa perfeccionista. Durante um momento da minha vida eu achava que ser perfeccionista era bonito, sabe? Eu falava, eu sou perfeccionista. Achava que era lindo ser perfeccionista. E, na verdade, eu não sabia errar. Eu não admitia errar, né? E é um exercício diário a gente aceitar os nossos próprios erros. E o pão me ajudou a encarar os meus erros como degraus para o aprendizado, né? E eu aprendi a valorizar, nem que fosse um pequeno aprendizado, uma pequena evolução. Isso foi muito nítido para mim nesse caminho do pão. E a cada vez que eu faço pão, eu acerto e eu erro. E eu valorizo tanto os meus acertos quanto os meus erros. Porque quando eu erro, eu pego o quê? Um aprendizado que eu posso usar na próxima fornada. E quando eu acerto, eu fico feliz pela minha evolução, tá? Então, essa sensação, né, é muito importante, a gente ter essa sensação na nossa vida, né? Buscar sempre a evolução, valorizar os acertos e valorizar os erros também, beleza? Aprender com eles é muito importante. Outra transformação que não tem preço. Eu conheci pessoas incríveis, fiz novos amigos, fiz alunos,
né? Amigos professores, viajei pelo Brasil e pelo mundo por causa do pão. E isso não tem preço, essa experiência, né? E essas amizades são coisas que eu carrego no meu coração para sempre. E o pão foi culpado disso. Se eu não estivesse fazendo pão, eu não teria tido essas oportunidades, não é mesmo? Outra transformação que para mim foi muito importante, eu aprendi a olhar o outro com mais empatia. Especialmente sendo professora, né? Eu percebo as dificuldades dos meus alunos e eu vejo que eu já passei por elas, né? E eu olho para os meus alunos com empatia e eu busco sempre criar materiais que ajudem vocês a tentar minimizar as dificuldades, né, pelas quais eu passei quando eu aprendi, né, quando eu comecei e eu não tinha acesso a nenhuma informação como a informação que eu compartilho com você diariamente aqui no Instagram e no YouTube, não é mesmo? E eu aprendi também a olhar para as pessoas e para as dificuldades das pessoas, né, ao fazer o pão com empatia, porque eu também já estive, né, nesse momento que muitos de vocês estão de iniciação, de tudo ser novidade e ser meio assustador, meio confuso, né? E o que eu tenho a dizer para você é que se você se dedicar, se você buscar conhecimento de verdade, se você persistir, você vai conseguir. Se eu conseguir, você também consegue. Se meus outros alunos conseguiram, você também consegue. Para isso, você precisa se capacitar e persistir, tá bom? E outra transformação, o pão trouxe para minha vida uma paixão, né? Ensinar sobre pães de fermentação natural é uma paixão na minha vida e que eu não tinha descoberto até poucos anos atrás, né? Então, quem falou que depois de um certo tempo você não encontra novas paixões? Claro que encontra. Eu encontrei uma, que é ensinar as pessoas que quiserem a fazer o pão de fermentação natural. E isso transformou a minha vida para muito melhor. Por último, e muito relacionado ao tema que a gente vai conversar nessa aula, né? Eu aprendi a respeitar e a aceitar o tempo das coisas, tá? Tanto no pão quanto na vida. É muito louco, porque quando você tá fazendo pão, né, você fala, beleza, eu aprendi a aceitar o tempo do pão, eu sei que o pão demora a ficar pronto, eu sei que cada farinha vai fermentar de um jeito, sob cada condição, né, de ambiente e tudo, isso eu já entendi. Mas o que isso tem a ver com a minha vida? Cara, a gente acaba transferindo toda essa experiência, todo esse conhecimento para nossa vida. E isso muda tudo, né? Nos meus projetos pessoais, nas novas coisas que eu quero fazer, eu aprendi que tudo tem o seu tempo, do mesmo jeito que cada pão tem o seu tempo, né? Naturalmente o meu cérebro fez essa conexão e aplicou nas outras áreas da minha vida. Isso para mim foi transformador, de verdade. Então, você já viu, né? Que pra gente conseguir fazer os pães de fermentação natural dos nossos sonhos, a gente precisa de conhecimento, né? E além de tudo, a gente precisa refletir sobre o que o pão nos ensina, né? Como que a gente pode lidar com as dificuldades, com os desafios que acontecem durante esse aprendizado. É sobre isso que a gente vai falar agora. Se você caiu de paraquedas nessa aula, se você está no YouTube, deixa aí o seu like nesse vídeo, faça um comentário, né? Se você tem paciência ou não tem paciência, impaciente ou paciente, coloca aí, né? Ativa o sininho das notificações, se inscreva no meu canal se você não tiver inscrito. Se você estiver no Instagram, também se inscreva, deixa seu like, coloca aí no comentário, sou paciente, sou impaciente e compartilhe esse vídeo agora pelo aviãozinho aí, ó, tem um aviãozinho de papel nessa tela, aperta esse aviãozinho, compartilhe esse vídeo com o seu melhor amigo, porque talvez ele goste de ouvir o que a gente vai falar agora com o psicanalista Eduardo Andrade. Vou chamar o Edu e enquanto eu chamo o Edu, eu quero fazer uma pergunta para você. Fala para mim, você já quase desistiu de fazer o fermento natural ou de fazer o pão de fermentação natural porque você perdeu a paciência? Se sim,
coloca sim. Se não, coloca não, que a gente quer saber. E agora eu vou chamar o Edu pra gente começar a nossa aula em conjunto, beleza? Ei, Edu! Bom dia, tudo bem? Beleza? Joia. Bom dia, Ah, pessoal. que bom ter você aqui com a gente. Um prazer retornar com esse projeto sempre maravilhoso e também desafiador, né? Não é sem desafios. É isso aí, como na vida, né? Nós somos desafiados diariamente, né, Edu? Viver é um desafio, né, de ocupar-se no tempo. Não tem outra questão, né? A nossa malha da vida é o tempo. Então, se a gente não se desafia a ocupá-lo de forma mais prazerosa, com mais saúde, a gente acaba se atropelando, se perdendo, adoecendo e desanimando, né? Exatamente, exatamente, Edu. Então, ó, eu quero que vocês. Muita gente aqui que está aqui agora, né? Somos aqui mais de 200 pessoas ao vivo, tanto no YouTube quanto no Instagram. E eu queria que você contasse para a galera um pouquinho sobre você, né? Se apresente para a galera, tem gente aqui que não te conhece, tá bom? Bom, sou psicanalista, eu trabalho escrevendo também, então eu faço muita coisa e de repente a coisa se atropela. Aposto que ninguém entendeu nada, né? Então é preciso a gente respirar e não atropelar e não querer fazer depressa demais. Bom, na minha trajetória, que demandou um tempo também de estudos, de pesquisas, erros, acertos, descobertas, eu formei em psicologia, depois fiz psicanálise, sou psicanalista, psicólogo e também sou escritor. Então trabalho com poesia, trabalho com palavras, trabalho com arte em geral. E eu tenho descoberto com a planificação, muito em questão dessa pandemia, que a gente teve que se repensar, se reestruturar, né, fazer da casa um lar, de que o pão é um momento desse. É de fazer a alimentação para além do nutriente de vitamina, o nutriente de aminoácidos e tudo mais, o nutriente para a vida, o nutriente para o dia. Né? Só que no primeiro momento isso soa estranho, porque me parece que a gente vai fazer só um pão, que é a coisa que mais se vende, que é a coisa que mais se observa, que sempre atravessou culturas. E não. Quando a gente investe tempo, a gente investe libido, a gente investe energia, a gente investe desejos, aquilo se transforma. Aquele pão que poderia parecer só mais um, ele se transforma em meu pão. Né? Ele se transforma com uma marca minha. Uma marca de um dedo, uma marca de um movimento, uma marca de um corte, uma marca de um aprendizado. E ele acaba marcando a nossa história. Então eu cheguei ao pão de fermentação natural, com amizades, igual você foi descobrindo amizades, e a amizade você descobriu o pão. O pão natural, o pão que nos traz a dimensão do encontro. Eu acho que esse é um ponto importante da gente pensar, porque o que eu tenho aprendido nessa trajetória é de que o pão não se faz sozinho, mas também não se faz só com a gente, né? É o que você fala, ele tem o tempo dele e a gente tem o nosso. Então, as pessoas aí que já pensam em procrastinar, a maior demora, porque a gente escuta muito isso no começo, eu escutei muito. Ah, fazer pão de fermentação natural demora. É, A maior demora é a que nunca chega, é a procrastinação, é o deixar para amanhã. Essa é a maior demora porque ela é eterna. é. Aquilo que você começa a fazer não demora porque tem etapas. Cada etapa tem seu tempo. Se cada etapa tem seu tempo, cada etapa tem sua vivência. Então não tem essa demora. Tem a curtição. Né? E Isso. curtir é viver, é experienciar, né, a questão. Exatamente. E é isso mesmo. Eu quero até, né, pegar um gancho. Eu tenho umas perguntas aqui que eu preparei para você, que inclusive a gente conversou, né, sobre o que a gente Sim. falaria hoje. Então, assim, eu sinto, né, como eu falei aqui mais no começo da aula, que a prática do pão de fermentação natural longa me ensina muito mais do que só fazer pão, né? Eu aprendo sobre mim mesma, eu aprendo sobre a vida, sempre que eu faço pão, né? E como que chama essa transferência de conhecimento e de aprendizado, assim? Tipo, como que o pão pode nos ensinar sobre as coisas, sobre o tempo e sobre os processos da vida real? Você tem o É um que espelho. dizer sobre isso? É um espelho, né? Quase que a gente se vê no pão ali. No começo a gente não sabe nada, o pão também não sabe nada, dá errado, né? Fazê-lo dar certo por sorte, dá errado, porque a gente não percebe que errou. E depois a gente vai adaptando, vai descobrindo, vai procurando, e o pão vai se espelhando na gente e a gente se espelhando nele. Eu vejo então como um processo de espelhamento.
Quando a gente está mais seguro, o pão fica mais confiante na fermentação, porque a gente respeita o tempo dele, a gente não o sabota, a gente não interfere no processo. Quando a gente também está muito relaxado, alongado, está muito, não estou nem aí, a gente perde o tempo da fermentação, ele murcha, ele acaba, ele também está nem aí. Então eu vejo um processo de espelhamento. E observar o pão, por isso que eu acho que é um momento importante para a saúde, é observar a si mesmo. Porque se é um processo de espelhamento, a gente observa a si mesmo. Quando você estava dizendo, lá no YouTube tinha gente comentando, pescar também é bom. E pescar também faz esse espelhamento, que faz você se ocupar no tempo e encontrar com você, tirando o excesso do mundo. Então também tem outro fenômeno aí, que é enxugar os excessos de perfeccionismo, de cobranças, de disputa, de imagem, ou de ter que dar conta de tudo. Não, você tem que dar conta de tentar. Né? O que vai nascer disso é uma surpresa. E a gente, infelizmente, contemporaneamente, não tem se permitido as surpresas. A gente quer tudo garantido. E a vida não tem garantia. A vida é experienciada, né? Nossa, isso que você falou, Edu, né? Que a gente não se permite mais a surpresa. Eu tava falando sobre isso outro dia, né? Que antigamente, galera, tipo, chegava na casa da gente de surpresa para visitar, né? Ou então, por exemplo, a gente ia ganhar um presente, a gente era surpresa, a gente não sabia o que a gente ia ganhar, né? A gente ia viajar, e aí a gente ia ficar num hotel, numa cidade que a gente nunca foi. A gente chegava lá para ver como é que era o hotel, como é que era a cidade. Hoje a gente olha tudo antes, vê o quarto que a gente vai ficar, vê a entrada do hotel, vê a cidade inteira antes da gente ir. Acabou, o elemento surpresa acabou. Só que a vida continua nos surpreendendo mesmo assim, né? E isso é muito louco, porque aí a gente acaba ficando confuso. Você fala assim, não, eu posso controlar tudo. Não, você não pode controlar tudo. E a vida está aí para mostrar que você não pode. E o pão é um belíssimo exercício também, né? Porque você controla só aquilo que você tem controle. O resto você não controla, você gerencia e espera, né? Isso é tão interessante de que antigamente se tinha ansiedade, né? Ficava aquela surpresa, expectativa, ficava... Hoje a gente tem ansiedade e impaciência, né? E insegurança. Porque como você já quer a coisa garantida ou pronta, você não tem paciência. E paciência, né, é lidar com o tempo. Paciência é você também entender de que a vida é múltipla. Você faz uma coisa agora, já está fazendo outra, daqui a pouco está fazendo uma coisa agitada, depois está descansando. Né? Tem dias que está bem, tem dias que está mal. A vida é essa, igual você falou, ela nos surpreende. Né? Então, assim, trabalhar com a surpresa é poder trazer no pão um momento de encontro. O que será que esse pão vai me mostrar? Visualmente, em todos os sentidos. Deixa eu ver os alvéolos desse aqui, como é que ficaram. Deixa eu ver a crosta, como é que ela ficou. Deixa eu escutar se o som dele é igual ao outro. E só que a gente começou a se enganar, né? Falar as coisas do mundo são tudo iguais, tem que ser iguais. E perde a graça. Porque essa surpresa é o elemento da gente saber que a gente está presente. Né? O pão é sempre diferente um do outro porque tem uma presença, tem uma história. Né? Ele conta um momento. Até mesmo da dificuldade, até mesmo dessa questão da impaciência. Por que um pão pode ser esse desafio e surpreender os impacientes? Porque eu acho que a impaciência é um excesso de inquietação. E o primeiro desafio que o pão nos coloca é de você aquietar-se no seu desejo. Então você tem que concentrar, você tem que focar, você tem que priorizar. E num mundo que tem que dar conta de tudo, como é que se prioriza? Né? Como é que a pessoa percebe o que ela viveu naquele dia? Então, acho que um grande desafio para a vida, e no caso da panificação, é esse: é concentrar naquilo que se almeja, né? Sabendo que tem seu preço. E o tempo é um preço a se pagar. Muito bom. Inclusive, a minha próxima questão aqui, ela tem tudo a ver com o que você está falando, né? Eu coloquei assim, ó, fazer pão exige foco, paciência, repetição e estudo. O que você acha da gente aprender a fazer esse pão como um hobby, incorporar esse hobby na nossa vida? O que você acha do ponto de vista do psicanalista, do psicólogo? O que você acha disso? Vou trazer o poeta para nos ajudar, porque, como diz o psicanalista Freud, os poetas chegaram antes da gente em vários pontos da vida humana. Manuel de Barros fala que repetir, né, é um dom de estilo. Então, quanto mais você repete, mais você cria um estilo.
É porque você não repete igual. Você não faz o mesmo. Você repete com pequenas mudanças. Você repete um núcleo e muda algumas coisas. E vai descobrindo um estilo, vai descobrindo um jeito. Então, essa repetição, esse exercício, ele vira um hábito, né? Aquilo que era muito complexo vira simples. É igual ao alfabeto. Quando a gente vai aprender a ler, no começo é tudo complexo. Se a gente não for repetindo as palavras, aprendendo sons, repetindo os encaixes, a gente não faz isso se tornar-se simples. Então, a repetição é um estilo, mas é um estilo que, para se constituir, tem que dar errado. Dar sempre certo é catastrófico, porque a gente não tem uma relação mais, é garantido, então não tem prazer. O prazer ele não existe muito tempo na garantia. O prazer ele carece de levar um susto. Né? Depois de um susto, as maiores piadas são surpresas, as maiores alegrias da criança são pegas de surpresa. Né? Guimarães Rosa falava que é nas horinhas de descuido que a gente descobre as grandes felicidades. E com o pão também. Então, assim, essa repetição nos desafia a ficar lapidado na concentração. Por quê? Porque se todo dia eu repito, e todo dia eu vou encontrar algo diferente, eu tenho que perceber que está diferente. Eu tenho que sentir um sabor diferente. Eu tenho que ver o que essa fermentação trouxe. Lembra o quê? Né? O cheiro do levain. O que ele me traz? Porque, do mesmo modo que a culinária tem a ver com a memória, a relação com o tempo também tem a ver com o desejo. Né? 10 minutos fazendo uma coisa, pode ser nada. 10 minutos fazendo outra, pode ser muito tempo. Então, fazer pão não é demorado por isso, mas fazer pão só como repetição também, não observá-lo, aí a gente perde o sentido dessa relação. Então, assim, fazer pão é o ato do verbo, fazer. Tem que ter esse verbo, tem que ter essa presença. E até mesmo uma ousadia. Quando eu posso ousar aqui dar uma dica de está dando super certo? Tenta diferente. Está dando super certo? Tenta outra receita. Está dando super certo? Depois você volta para essa. Mas tenta dar intervalos também. Não fica só num. É exatamente isso que eu falo com os meus alunos. Eu falo com eles assim, ó, galera, enquanto você não estiver satisfeito, repita. Quando deu certo algumas vezes, você falou, não, agora eu aprendi o que eu tinha que aprender, passa para a próxima. Em vez de, ai, não entendi nada, eu vou para a próxima. Ah, não entendi nada, eu vou para a próxima. Ah, também não entendi. Você não vai se dar a chance de repetir até aprender, né? E assim, eu vou para a próxima, igual você falou, eu vou para a próxima, É sempre a próxima, mas nunca é. Porque a próxima não tem. Aí vai ficar só perambulando, vai ficar só andando. Vai ficar igual o pessoal fala, né? Só no Netflix procurando qual filme ver, e o tempo que você tinha para ver o filme acabou. Acabou. Né? Então vai ficar muito aí, perambulando para um lado e para o outro. Tem que apostar. E apostar, né, é outro ponto importante, tem que escolher. Se escolheu fazer pão, escolheu aquele tempo para isso. Né? Você pode até usar o tempo da fermentação para fazer outras coisas, intercalar, né? Fazer seu dia render mais, além de você fazer tudo no dia, ainda fazer pão. Mas, se você escolheu, você vai perder para poder ganhar. Isso. O que acontece é que a gente tem medo de escolher porque a gente sabe que vai perder. Aí perde tudo. Porque quando não se escolhe, você não ganha nada. Exatamente, exatamente. A questão de tomar a decisão, né? E isso é muito importante, muito importante. E assim, eu já passei por momentos assim que eu não conseguia tomar decisões justamente porque também eu só ficava olhando o que eu ia perder, em vez de olhar o que eu poderia ganhar, né? Então a gente tem que mudar a forma de enxergar as coisas. Né? E o tato e o conhecimento nos ajudam em tomar decisão. Porque quando você vai fazendo um curso, você vai aprendendo, quando você vai entendendo, seja no pão, seja em qualquer área, se alguma coisa está dando errado, você vai tomar uma decisão baseada no que você aprendeu. Você vai tomar uma decisão baseada no seu tato, na sua experiência. Então você tem história para tomar uma decisão. Não se vê perdido, né? Porque muitas vezes as pessoas se veem desamparadas. E o que eu vejo nos comentários, que eu fico acompanhando, é que as pessoas se amparam. Né? A gente não está sozinho na nossa insegurança. E por isso que é muito legal, né? Meus alunos, por exemplo, eles amam. A gente tem um grupo no Facebook, né? Que é um grupo só de alunos. E eles amam esse grupo, justamente porque eles estão juntos.
Eu também vou lá, vejo eles, minha equipe vai lá, ajuda. Eu falo que quando a gente está junto, né, num grupo de pessoas que também tem aquela mesma intenção, tem as mesmas dificuldades, os mesmos erros, os mesmos acertos, um ajuda o outro, é muito melhor, né? A gente estar em comunidade, né? Isso chama comunidade, a gente faz uma comunhão aí, né? E Sim, tudo a ver com o pão também. Mas tudo. então, olha só, vamos lá. A gente está falando aqui, né, de tantas coisas importantes e todas elas relacionadas ao pão, né? E aí, aqui, né, aqui a gente conversou sobre uma pergunta que eu quero que você fale um pouco mais, né? O tempo de fazer também tem o seu sabor, né? O sabor não está somente no resultado final, ele tem que ser curtido, né? Então, como que é isso? Explica para as pessoas, porque a galera tá sempre muito focada, tipo assim, ai, como é que vai ficar meu pão? Sabe, assim, eu vou fazer o melhor pão que tem no mundo. Será que é isso mesmo? Será que a resposta está em fazer o melhor pão do mundo? O que você acha disso, Edu? Eu tenho a minha opinião, mas eu quero saber a sua. Bom, tem um livro que chama Restos de Ontem, e ele fala que tem uma turma que é do melhor do mundo. Então é tudo o melhor do mundo. Ah, o meu dentista é o melhor do mundo. Ah, o não sei o que é o melhor do mundo. Então não tem espaço para mais ninguém, porque é só o melhor do mundo. Então o outro pode ir embora, ele se basta. Então não tem um pão melhor do mundo, porque talvez o melhor do mundo seja usar o pão para descobrir novos mundos, que são melhores. Então o melhor do mundo naquele momento, naquele instante, e olhe lá. Né? Então, assim, eu penso que é esse o lugar que a gente tem nessas coisas grandiosas. Vamos enxugar um pouco isso? Né? Vamos nos desapegar desse melhor do mundo, vamos desapegar desse acesso. Vamos entender, assim, qual a minha relação com isso aqui. Talvez seja a melhor sensação que eu estou sentindo nesse momento. Mas, lá na frente, posso sentir outra melhor, e de novo, e pior, e vai oscilando. Essa questão com o tempo, ter o seu sabor de fazer o pão, eu penso da gente pensar no produto final, então. Só que o produto final, ele não é a imagem. Né? As pessoas também focam muito numa imagem, porque estamos no mundo das virtualidades, das imagens. As pessoas fazem igual você fazia com o leite, né? Tomava o leite e olhava para a imagem do braço, caçando a força visual, né? E a força não é visual. A força do glúten não é só visual. A força do glúten é tátil, né? Ela é de ar, ela é de toda uma proteína que faz aquela rede. Só que você compra um pão, então, perfeito, esteticamente bonito, produto final você já adquire, você não adquire o processo em si, que você não teve experiência, você só adquire o produto final. Senta numa mesa e distribui. Vocês vão ter que falar de coisas que vocês nem sabem. Né? Tá, vocês vão ter assunto, ó, que legal, tá gostoso, tá isso, tá aquilo, acabou. Agora, se você coloca um pão que você fez, esse tempo de fazer, ele vira um prazer de vínculo, de autoridade, de autonomia, ó, isso aqui eu fiz, isso aqui é da farinha, nossa, essa farinha eu gostei, não, o glúten fez essa diferença, isso aqui que você está vendo é alvéolo, essa crosta aqui, ó, ela combina com a maciez, olha como é que uma coisa pode ser flexível e dura, porque o processo é tal, você participa, você pode até contagiar e trazer espelhamento ao outro, porque aí ele vai entender que o pão não é só aquele produto de imagem. E aquele sabor toma um especial, porque ele tem pitadas de amor. Você põe pitadas de sal, mas você põe pitadas de amor. Porque você está contando para o outro que você investiu tempo, que você investiu cuidado, que você investiu ali para ele. Por exemplo, pão de presente. Se você faz um pão e dá de presente, é uma arte. Se você compra um pão e dá de presente, é bacana também. Entretanto, se você pode fazê-lo, tem muito mais história, tem muito mais afeto. Né? Nem sempre dá para fazê-lo, mas tem esse diferencial. Quando dá para fazer, sim, ele tem um prazer diferente. Isso aí, eu acho maravilhoso, né? Essa questão de você falar a gente, ainda mais no mundo de hoje, né? Que a gente está sempre correndo, quando a gente doa o nosso tempo, né? Quando a gente faz algo com amor e doa, né? Isso é tão genuíno, tão valioso, tão raro hoje em dia, né? E você pode fazer isso fazendo um pão e dando de presente, Que né? aí vira aquilo, né, do presente com presença. Uhum. Que eu acho que é importantíssimo também de não dar o presente para tampar uma ausência. Não, é um presente com presença. É o famoso lembrei-me de você. Isso, muito legal, muito legal. E esse discurso, então, de eu quero fazer o melhor pão do mundo.
você acha, assim, essa pauta, né? Eu vejo isso como uma questão mais assim, focada em disputa, que você também, né, comentou comigo, assim, cara, eu, na minha opinião, a gente tem que sair, né? O pão, para mim, ele é totalmente o oposto dessa coisa da competição, da disputa, quem é melhor que quem, né? O momento do pão, ele é sagrado e ele não deve, a gente não deve ficar focado nessa disputa, né? Você tem mais alguma coisa a acrescentar com relação a isso? Eu penso que é isso mesmo. Assim. Se a gente vai pensar em fazer o melhor pão do mundo, a gente não vai fazer nenhum. Porque a gente não sabe qual é o melhor pão do mundo. Então, se a gente quer fazer o melhor pão do mundo, a gente vai fazer nenhum. Agora, se eu quero fazer um pão que tem a minha experiência nele, aí eu consigo fazer. Eu posso sentir mesmo que ele é o melhor pão do mundo para mim, mas não em disputa ao outro, não para o outro. Né? Não naquele sentido de que se o meu é o melhor do mundo, os outros não valem nada. Não é isso. O pão, aquela frase que eu te mandei da Clarice Lispector, né? Ele é partilha entre estranhos. O pão, ele é fazer vínculo, igual você falou, é sagrado. O pão, ele tem esse lugar do compartilhar, né? Do companheiro, do dividir o pão, do fazer vínculo. E para isso, é importante saber que pão não é só um. Porque quando se fala, o pão, esse é o melhor pão do mundo, ele está no singular. Não, a gente tem pluralidade de pães. E aí sim, eu acho que dá para a gente pensar em vários, inúmeros, incontáveis melhores pães do mundo. Porque aí tem espaço para todos. Para todos, porque o gosto é singular, né? Você pode comer o melhor pão do mundo, vamos usar esse discurso então, 3 vezes. E um deles ser o pior pão do mundo, você está no dia ruim. Porque se o sabor é do encontro, o que vai garantir que é o melhor? Não existe. Exatamente. Isso aí. Muito bom. Eu prego muito que a gente pare com essa questão da competição, sabe? A gente tem que olhar o pão pelo que ele é, né? Pelo lado positivo da coisa e esquecer um pouco essa questão da vaidade, né? Que existe aí espalhada até na planificação, né? Isso é, para mim, isso atrapalha, né? O aprendizado, atrapalha o aluno, uma pessoa que está começando, ela nem se dá a oportunidade de começar, porque ela fala assim, eu não vou conseguir. Não vou, é impossível eu conseguir isso daí. E aí a pessoa fica se duvidando, né? Que aí vem o que a gente vai falar também. Será que eu sou capaz de fazer esse pão? Será que eu consigo, né? Então, assim, cara, eu me senti desafiada quando eu me aprofundei nesse pão. Mas eu falava assim, olha, se aquelas pessoas ali conseguem, eu também posso conseguir. Não sei como, não sei quando, não sei ainda o que eu tenho que fazer, mas eu não duvidei assim de uma forma negativa. Eu me desafiei, né? E eu vejo muitas pessoas assim arrasadas e questionando a própria capacidade de aprender, porque elas não querem errar, sabe? Porque elas querem a perfeição. Então, o que você tem a dizer para a pessoa que está nessa vibe, Edu? Sim. Eu fico pensando muito nesse lugar. Será que eu sou capaz? Já é uma pergunta que nasce do desejo. Quem se interroga, deseja. Né? Se eu pergunto, será que eu sou capaz? Eu já estou desejando. Então vamos ver. Será que eu sou capaz de fazer esse pão? Talvez esse não, esse já está feito. Mas um próximo a esse, um diferente, um melhor, um pior, um maior, um menor, um de doce, um de sal, um com recheio, um sem recheio, um redondo, um ovulado, um de forma, etc. Então, assim, qual pão será que eu conseguirei fazer? Né? Aí você traz para você. Você vai conseguir um certo tipo de pão. Você vai ter um tato melhor com um certo tipo de pão, né? Com certa experiência. Então, eu acho que esse é o ponto, né? Porque será que eu sou capaz de fazer esse pão? É meio que desejar o do outro. Né? E aquele lá, não, aquele lá já está feito. Né? Aquele lá você não faz mais. Você pode fazer um igualzinho visualmente falando, mas vai ter os alvéolos num lugar diferente. Você vai ter um monte de coisa diferente. Então, assim, se já tem essa pergunta, vá atrás. Você já vai descobrir qual pão você conseguirá fazer. Né? Certamente, algum tipo de pão você conseguirá fazer, se você não desistir no meio. Porque é isso que é o processo, né? E aí é interessante ir sentindo o sabor. Uma criança, para ela aprender, será que eu vou ser adulto um dia? É a grande pergunta das crianças. Será que um dia eu vou crescer? O que será que eu vou ser quando eu crescer? Ela precisa disso para ir descobrindo, testando, sentindo o sabor do processo. É tão gostoso quando alguém está fazendo, você vai lá e belisca no meio do processo,
O pão você pode usar essa experiência também. Sentir o sabor das etapas. E não só pensar naquele processo final. Ou a pergunta pode ser também, né, como é o processo de fazer um pão? Deixa eu descobrir. E quando você pergunta sobre o processo, você faz o produto final. Quando você se pergunta só sobre o produto final, você atropela o processo. Né? Então, eu penso também em fazer a pergunta sobre o processo, né? O que está dando errado nesse processo? Como é que está dando certo? E trabalhar isso é muito importante. E trabalhar no processo que você descobrir é com os outros. Não dá para fazer só sozinho. Né? Trocar ideia, vamos ver isso aqui. O que você aprendeu? Você teve quais dificuldades? Né? E aí as pessoas vão se ajudando e não se combatendo. Porque essa coisa do desafio é legal, você olha e fala, não, vamos desafiar, fala, beleza, você está se movendo. Agora, da disputa de que então alguém tem que ganhar e o outro perder, aí não. Numa educação física é a mesma lógica. Se você coloca um mundo só da competição, só tem felicidade para o primeiro lugar. Não é isso, a gente está falando de esporte. Se a gente está falando de pão, também. Né? O pão ele pode ser esse momento ali de diversão. Só que cada um vai ter que encontrar seu estilo. Isso aí, também acho, é por aí, o caminho é por aí mesmo. Agora, eu quero te perguntar uma coisa, né? A gente tem a questão da surpresa que você estava falando, né? Como que a gente está preparado para a surpresa? Porque às vezes a surpresa é boa e às vezes a surpresa é ruim. E muitas pessoas, né, vindo aquela questão do será que eu sou capaz, né, ansiedade, muitas pessoas têm medo da surpresa, sabe? Eu percebo, aí eu vou dizer assim, nas questões dos meus alunos, nas dúvidas que chegam para mim, para minha equipe, né? Muitas pessoas falam, estou muito ansiosa, estou com medo, não sei se vou conseguir, sabe? E aí, né? Pessoas que mal começaram já querem desistir. O que você tem a dizer, né? Assim, a respeito? Interessante, né? Porque a surpresa nos convoca interpretações. Se você vai interpretar com aquilo que você sempre ouviu, toma cuidado, porque esse é um momento novo. Você ouviu em outros momentos para outras coisas, não para aquilo. Então, se você vai interpretar com aquilo que você sempre ouviu, você não dá conta de fazer nada, isso não é para você, isso não é coisa de pobre, isso não é coisa... Coisas que muita gente ouve a vida inteira. Se você vai interpretar a partir daí, você vai abandonar. Agora, se você vai interpretar a partir do seu propósito, de que, peraí, lá atrás eu não sabia nem como é que modelava um pão, hoje eu já fiz um pão, né, que está forneado, que está bacana, que está gostoso, deixa eu olhar aqui, deixa eu interpretar as etapas, deixa eu ver que surpresa que eu tive. Não é o pão que eu sonhei, mas é preciso a gente sonhar para a gente ir atrás. Mas o do sonho é do sonho. Né? A gente não vai alcançá-lo fisicamente, a gente não vai encostar no sonho. Né? Eu acho que isso é bonito dos sonhos, é isso. O sonho, quando você está alcançando, ele se renova. E um pão, quando você está alcançando um pão que você sonhou, você pode ficar satisfeito, mas vai se renovar. Então, eu penso que a surpresa seja um desafio à interpretação. E interpretar, mediante a sua história do processo, é muito importante. E também tomar esse cuidado de não interpretar com a sua história desde a infância. Porque talvez você vai interpretar pelos outros. Você vai interpretar pelo que você sempre ouviu. Você vai interpretar por aquilo que você sempre, noutra área, não deu tão certo. E aí você vai trazer para o pão um peso que não é da panificação. Né? E aí o processo realmente não vai dar tão certo. Isso é muito bom você falar. Inclusive, assim, algumas pessoas têm algumas crenças limitantes, que eu acho, que é tipo assim, eu não sou, minha mão é muito ruim para cozinha, então eu não vou conseguir fazer pão, né? E aí a pessoa acredita nisso, né? E eu tenho alunos que falam, eu nunca tinha nem pisado na cozinha e eu consigo hoje fazer o meu pão, né? Qual que é a diferença de mindset, de mentalidade dessas duas pessoas? Eu penso que nesse primeiro momento é necessário indagar a certeza. Eu tenho uma mão pesada, não vou dar conta de fazer pão. É uma frase que está fechada. Ela já tem até o produto final, não vou dar conta de fazer o pão. Se a pessoa indaga, eu tenho a mão fechada, eu tenho a mão pesada, o que eu tenho que fazer então para fazer um pão? Se ela reconhece que ela tem a mão pesada, então ela pode a partir dali se desafiar, se propor a fazer diferente. Então, peraí, eu tenho a mão pesada, então deixa eu usar outra estratégia. Eu tenho a mão pesada, então deixa eu aproveitar que eu reconheço isso
E a partir disso, eu fazer diferente. Eu tomar cuidado, eu ver aqui como é que eu vou sentir o pão, vou aos poucos, não vou estrangular o glúten, vou só abafar quando necessário, vou só modelar. Então, se eu tenho a mão pesada, deixa eu me concentrar mais e não menos. Sim. Porque aí, senão, deixa a mão pesada falar por ela. E aí não dá. Então, assim, colocar em interrogação e reconhecer isso é importante. A questão é, reconhecem e já lacram, como é esse o destino, e não é. É este o ponto de partida, uma mão pesada que lá na frente talvez seja leve. Se a pessoa lidar com ela diferente. Se a pessoa pensar assim, peraí, se eu tenho ela pesada, eu posso então reconhecer isso e não deixar que ela pese no pão. Então, deixa eu trabalhar ela diferente. Deixa eu manusear minha mão diferente. E isso é bonito no pão. Isso é bonito na vida. Isso é bonito demais da gente reconhecer o próprio corpo. Porque a gente também não está, a gente está abandonando o corpo. A gente está vivendo só nas imagens, nas redes, e o corpo parece um peso. Né? A gente tem que carregar o corpo todo dia está doente, todo dia dá trabalho. E aí eu costumo falar o seguinte, Ana, ou você coloca esse corpo a trabalho, ou ele vai te dar trabalho. Então, assim, com a mão pesada, a mesma coisa. Ou você pega essa mão pesada e coloca ela a trabalho, ou ela vai te dar trabalho. Né? E um trabalho que nos cansa muito é nos incapacitar. O ser humano, ele cansa quando está incapacitado. Ele esgota. Né? A canseira física, ela é uma canseira de também liberação de prazer. É uma canseira de, fiz, né, existir. E essa da incapacidade é um esgotamento do não existir. Do não ver o que se fez. Então eu penso muito nisso, assim, colocar esse corpo a trabalho a partir de onde você se reconhece nele. Eu acho isso importantíssimo no pão também. Super, super. E, inclusive, né, eu ia reconhecer, né, a mão gelada, a mão quente, tudo isso. Muita gente fala, minha mão é muito quente, eu não vou conseguir fazer. Assim, eu escuto, né? É muito legal, assim, eu acho lindo receber essas mensagens e entender um pouco mais sobre o que passa na cabeça das pessoas, né? Pela dificuldade que elas estão passando e tudo. Mas, assim, a gente precisa focar mais nas possibilidades boas, né? Nas consequências boas para a nossa vida desse aprendizado e menos nessas limitações que vieram, eu falo que muitas delas, como você falou, vieram impostas por outros, vieram de outros tempos, né? E talvez, assim, eu até questiono, porque, assim, como a gente está fazendo uma coisa nova, muitas vezes é uma coisa nova, né? Qual foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Não é? Então, muita gente tem muito tempo que fez algo pela primeira vez. Não está acostumado a não saber nada de alguma coisa. Exato. Né? E aí chega para fazer o pão e fica ansioso, fica desesperado, fica impaciente, né? Então, como a nossa aula hoje, né, ela é sobre a pão-ciência, o pão e a ciência, né, a paciência, né? O que você pensa a respeito desse ponto, do exercício do pão e da paciência? Interessante, né? Porque quando a gente tem a consciência, quando a gente tem a ciência, quando a gente tem o conhecimento, a gente está mais apto a ter paciência. Então é muito comum no primeiro momento estar muito ansioso. Mas é uma ansiedade de ímpeto, é uma ansiedade de busca, é uma ansiedade, peraí, eu estou querendo. Então deixa eu só tentar me balizar no tempo, deixa eu tentar respeitar aqui que as coisas não é para agora, né? Ela parte do agora, é um ponto assim interessante, é um ponto de partida, ela não é um ponto de término. E aí, pensar isso, depois você vai desenvolvendo conhecimento, ciência e tudo, você está mais apto a ter paciência, porque você está com uma sensação de que, peraí, eu entendi o processo. Peraí, é isso mesmo, tem que fermentar tantas horas, não preciso apressar. Deixa eu ficar atento ali, porque se fermentar mais ou menos, pode dificultar. Então, esse é um ponto que eu acho muito importante, de que o conhecimento nos baliza. Mas até chegar nele, a gente vai ficar ansioso. Porque se a gente não tiver ansiedade, a gente nem procura fazer. E o que eu acho interessante dessa coisa nova é que se a pessoa se propôs a fazer pão, se a pessoa se propôs a descobrir ou a pesquisar, é porque ela não está tão satisfeita quanto ela acha com as repetições da vida que ela tem. Então, se ela só se propôs, é porque ela já não está tão satisfeita com aquela repetição diária, com aquilo mais do mesmo, de não fazer nada diferente, né, de não se ver diferente, de não se ver produtivo.
E eu acho que isso tudo nos traz, né, uma recordação de quem nós somos. Crianças brincam com massinhas, crianças brincam com argila, porque nem todo adulto deixa as crianças brincar de fazer pão. Porque isso também eu acho importantíssimo da gente trabalhar, que o pão pode ser uma brincadeira. E se você está tendo dificuldade, se você tem uma criança em casa, chame ela. Vamos brincar de fazer pão com a criança, que ela nos tranquiliza. A criança ajuda a transfundir, né, a fazer uma transfusão de apaziguamento, uma transfusão de acolhimento. A gente acolhe ela, porque a gente está ensinando, é um adulto ó, propondo, vamos sujar a mão aqui para fazer o pão. De repente você termina a sova, a mão nem está suja, porque você sovou bem. Então a coisa fica só um pouco oleosa e tudo. Então você trazer a criança para esse momento pode ser bem importante. Trazer um conhecimento de outro, né? Mandar mensagem, ó, eu observei isso. Se você observou isso, você já entendeu. Né? Você não compreendeu, você não tem elementos ainda, mas você vai atrás. Se você observou, você já sabe mais do que se você não tivesse olhado. E aí você vai entendendo. É um processo realmente de ter a paciência, ou seja, saber que as coisas demandam tempo, que a gente não tem que viver tudo agora, porque senão a gente morreria quando nascíamos, que a gente tem que viver num processo, né, assim, e de que aprender é uma das coisas que ninguém nos tira, porque é um processo. Aquilo que nos vem pronto, todo mundo tira. Mas agora aprender, não. Porque é um processo de maturação. É uma curtição, né? Igual se curte vinho. Não é aquela curtida da rede social que curtiu, extrapolou e sumiu. É essa curtição de, peraí, e maturação de vinho, por exemplo, de fermentações, todas elas eu acho que são no tempo. Né? Quanto mais usa o tempo a seu favor, melhor. É tempo e temperatura, né? Também. Exatamente. E E um temperatura no pão. influencia no outro. Então, assim, é tudo a ver com o tempo, né? No E final a é tempo. temperatura. O pão não tem, né, febre. O pão não vai tentar ele mesmo dar conta da sua própria temperatura. É a gente que vai dar conta da temperatura do pão. Tem vezes que tem que sair dançando com o pão pela casa. É, Né? Então põe uma música e vai dançar. Né? é Por que isso não? mesmo. É isso mesmo. Ah, o pão, gente, por isso que eu falo, né? Fazer pão é massa, né? Por quê? Porque é uma coisa tão simples, mas que traz tanto significado e pode trazer tantas transformações para a gente, né? Por isso que fazer pão é massa, né? E cada um tem o seu motivo, né? Cada um talvez tenha a transformação que está buscando ou a transformação que encontrou e que para ele aquilo fez todo sentido e por isso ele continua, né? E como você falou, se você chegou aqui agora e você quer aprender a fazer pão, tem alguma coisa que te trouxe até aqui, né? Você busca alguma transformação na sua vida e tá tudo bem, né? E agora é daqui para frente, né? É ir aprendendo, adquirindo a ciência, né? E a paciência. Eu acho que eu falei, como no começo eu falei, né? Que antes as pessoas chegavam para mim e falavam assim: ah, eu sou muito ansioso, eu sou totalmente impaciente, eu não consigo fazer pão, eu não consigo esperar. E eu falava, ah, não, então não faz não. Não faz não, porque esse pão não é para você. Hoje, com tudo que o pão já transformou na minha vida, eu falo exatamente o contrário. Porque ele não transformou só a minha vida, ele transforma a vida de pessoas que estão em volta de mim todos os dias, porque me transformou. Então, quem convive comigo, convive com essas transformações. E ele transforma a vida também dos meus alunos, né? Então, eu tenho essa prova de que o pão transforma e que o pão pode, sim, pegar uma pessoa que era intolerante, impaciente e transformar essa pessoa numa pessoa muito mais tranquila, que vai ter muito mais ciência da impaciência dela do que ela tinha, né? E isso nos beneficia tremendamente na vida. Você usou uma palavra interessante aí, né? Eu não consigo esperar. Não tem que esperar, né? Já está interpretando de que ela vai ficar à toa olhando para o O pão. Não, tempo não tem que esperar. passa de qualquer forma. Exato, ela não tem que esperar. Pode fazer outra coisa, vai lá e olha, ou então ela pode ficar observando, aprendendo, relacionando, né? Fazendo outras coisas. Não tem que ficar esperando no sentido passivo do termo. Ela pode estar ativo na espera. Né? Peraí, se eu vou ter meia hora, então uma hora, deixa eu exercitar, deixa eu ler, deixa eu ouvir música. Eu estou dando exemplo das coisas que eu gosto. Mas as pessoas vão usar as que elas gostam. Né? Ah, então eu tenho que lavar roupa, então nesse intervalo deixa eu ir ali. Eu ponho E, o na timer. verdade, eu só te cortando, mas essa estrutura
do processo do pão, ela é bem interessante porque ela acaba nos ajudando a fazer outras coisas que talvez a gente não fosse fazer, mas como a gente estruturou o processo dentro da nossa agenda, a gente tem aquele tempo ali que a gente fala, o que eu vou fazer agora? Ah, eu posso fazer aquilo ali. Ah, agora eu posso fazer aquilo ali. Você lembra do tempo, né? É. Você não tem, eu não posso esperar, mas posso perder tempo na rede social, no sentido que eu não vejo o tempo passar, né? É porque a gente tem se relacionado muito mal com o tempo. A gente tem achado que tempo é relógio, e não é. Relógio é uma das formas de mensurar o tempo para fazer encontros. A gente marca o horário, a gente delimita ali um corte. Até no pão esse tempo oscila, que é fermentação dias quentes, dias frios, fermento, etc, né? Até na construção do levain isso oscila até dias, né, de cada um e tudo mais. Então, assim, a gente tem se relacionado muito mal com esse tempo. É como se a gente pedisse uma encomenda do correio e não aguentasse a espera, ficasse 24 horas no portão. Pois é. Né? Aí, isso é esperar angustiante. Agora, essa outra espera da ansiedade é, peraí, eu estou energético, estou muito acordado, deixa eu fazer outras coisas. Deixa eu viver. Né? Deixa eu lembrar de que entre agora e a chegada, ou entre agora e o processo final, eu tenho uma vida. Né? Então, deixa eu lembrar de viver. Eu acho que o pão pode trazer isso e nos pensar o seguinte, né? Essa espera que a gente tem medo, a gente não vai ter ela fazendo pão, se a gente se mover. Porque essa espera passiva ninguém quer mesmo, ninguém tem paciência para ela, não. Ninguém tem, ninguém merece, né? Não, só que aí a questão é essa, né? Para você gerar uma paciência, então, não é ficar abobado no tempo, no sentido de que, tá, eu vou ficar esperando. Não, deixa eu me mover aqui e usar esse tempo a meu favor. Aí sim a gente gera uma paciência. Maravilha. E fechamos super bem esse nosso papo. Mas, Edu, olha, adorei. Como sempre, maravilhoso a gente conversar. E, galera, olha, o Edu, sigam o Edu no Instagram dele, tá? Fala qual que é seu perfil pra galera, Edu, para o pessoal te acompanhar também, porque vocês vão aprender muito com ele. Quando a gente posta até sobre esses temas, né, de saúde mental também e algumas questões de pães. Meu perfil é @eduatopsi. EDUATOPSI. Então, quem quiser acompanhar, interagir, a gente está aí para isso. E voltarei mais vezes. Para mim é um prazer. É sempre também um aprendizado, um exercício de me colocar a trabalho e de descobrir também. Edu, muito obrigada. Tenha um excelente dia e muito obrigada aí pelo papo sobre a paciência. Eu acho que é muito valioso tudo isso que a gente conversou e eu espero que as pessoas possam levar um pouquinho disso para a vida delas. Porque eu vou levar para a minha, com certeza. Eu também, assim, sempre aprendo muito, assim, essa questão de pensar, né, nos faz a gente criar a vida. A gente carece de pensar para criar a vida e não de bloquear-se a partir do pensamento. Esse é um trabalho de pensamento, de colocar as coisas a trabalhar, a se movimentar, e você faz muito bem isso, de movimentar as pessoas, movimentar o desejo, né, de movimentar, peraí, você deseja? Então vamos lá. Né? É possível, sim, porque tem toda uma estrutura. Não é nada solto, não é nada irresponsável. Pelo contrário, é muito pé no chão, é muita escuta, interação. Então, você está de parabéns pelo seu trabalho. E o pessoal que nos acompanha também, muito obrigado pela parceria aí, por estarem aqui, porque é por aí que a gente vai estruturando, né, e ampliando. E quem sabe, daqui a um tempo, a gente não tenha mais esse mito de que fazer pão é para poucos. Né? De que fazer pão ninguém consegue, de fazer pão demora. Não, quem sabe a gente entenda que fazer pão é massa, e é vida, e é poesia. É isso aí, querido. Obrigada, viu? Até a Obrigadão. próxima. Valeu demais, Edu. Até. Tchau. Tchau. Galera, esse foi o Edu Andrade, Eduardo Andrade. Lembrando que se você está no YouTube e ainda não deixou um like nesse vídeo, tá na hora de você deixar um like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para eu conseguir te avisar, né, que você vai ter um vídeo meu, ou para eu conseguir te avisar que eu coloquei um vídeo aqui que vai ser uma live, ou para você saber que eu estou ao vivo. Faz um comentário, conta aí o que você achou dessa aula. Se você está no Instagram, curte esse vídeo, faça um comentário, conta aí para mim o que você achou dos aprendizados dessa aula sobre pão e ciência, ou seja, a pão ciência. É isso mesmo, porque o pão ele exige conhecimento, ciência, né? E ele nos ensina a ter ciência de nós mesmos,
né? É muito maravilhoso e observar tanto a massa quanto a nossa vida, tá? E então eu acho que é muito importante a gente ter essa consciência, né, desses aprendizados que o pão traz pra gente, não é mesmo? E é isso aí, por hoje é só. Muito obrigada pela presença de cada um nessa aula e eu espero você numa próxima, tá bom? Tchau!